bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso programa Batom e Bate-Papo. Sempre é um prazer, tanto para mim como para aqueles convidados e pastoras que me acompanham aqui. Nosso desejo é que você possa ouvir a palavra, mas não apenas ouvir, para que você possa ter essa palavra também incendiada no seu coração. E hoje nós queremos falar uma palavra e compartilhar aqui a respeito de paternidade. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar no nosso tema de hoje, ok? Mas antes eu gostaria de apresentar e receber também aqui as pastoras que estão comigo nesse programa Batom e Bate-Papo. A pastora Valéria, tenho aqui a pastora Marília e também a pastora Dalva. Oi, pastora Márcia, muito bom estar aqui. Que ótimo. Olá, pastora Márcia, queridas, uma bênção, né? O Senhor sempre ministra tanto e hoje vai ser poderoso. É bom demais estarmos juntos aqui, né? Fiquem conosco. Amém. Bem, com certeza, cada uma aqui tem experiências a compartilhar com você e, com certeza, temos uma palavra de Deus para você. Não tenho dúvida que você será edificado, amém, ok? Bem, hoje nós vamos falar sobre pais convertidos aos filhos. Bem, a paternidade é uma das missões mais nobres, porém das mais difíceis. Grandes homens de Deus foram brilhantes em diversas áreas de suas vidas, mas fracassaram como pais, como, por exemplo, Isaac, Samuel, Davi. Foram homens de Deus, mas nem sempre tiveram uma boa atuação como pais. Mas eu quero ler para você uma promessa para nós, que está em Malaquias 4, 5 e 6, que diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, Deus quer construir lares fortes, famílias fortes. A promessa do Senhor aqui é: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa promessa está lá em Atos 11, 14. Aqui fala da salvação da família. E é sobre isso que nós queremos comentar hoje. Bem, independente se você teve um pai ou não, se o seu relacionamento foi bom ou ruim, se o seu pai foi extraordinário ou não, os filhos devem se converter aos pais e os pais devem se converter aos seus próprios filhos. Pois quando nós rejeitamos essa ordenação de Deus, nós estamos nos rebelando contra a soberania de Deus. E no programa de hoje, nós queremos falar exatamente sobre isso. Pais convertidos aos filhos. Ok, já deu para você ter uma noção. Como a Bíblia estabelece a família como uma instituição divina. Olha, foi Deus que estabeleceu a família. E eu gostaria aqui de compartilhar com as pastoras, né, para que a gente pudesse falar sobre isso. Esse texto ele é muito profundo, muito sério. Às vezes a gente tem a tendência de achar que nós já sabemos tudo, né, ou o suficiente sobre a paternidade, só pelo fato de termos ali experiência, mas não é o suficiente. Nós queremos ter a palavra de Deus como base. Por isso que eu gostaria de começar aqui compartilhando um pouco a respeito desse tema, converter o coração. Eu queria que cada uma das pastoras aqui falasse sobre isso de uma maneira geral. Nós não vamos ainda mencionar nada específico. Por que a Bíblia fala de uma maneira tão enfática, né, da necessidade de converter o coração dos pais aos filhos, pastora Marília? Pastora Márcia, esse texto, eu fui no original aqui de Malaquias 4, 6, e ele foi uma profecia, né, de Malaquias, que eu creio que é para nós hoje. Mas a palavra converter no original significa retornar, né?
voltar. Trazer de volta, Trazer né? de volta. Eu penso que quando o Senhor nos fala isso, o Senhor quer trazer de volta, né, a origem. Porque quando o Senhor instituiu a família, foi justamente para que houvesse ali esse amor do pai para o filho, do filho para o pai, como o Senhor tem por nós como nosso pai. E nós vivemos hoje uma vida tão corrida, né, de, às vezes, falta de tempo e muitas vezes falta isso. Eu acho que Deus quer trazer de volta, né, o coração do pai ao filho. Porque Amém. o Senhor tem isso para nós, né? Os filhos têm as suas necessidades. Eu penso que hoje o Senhor quer trazer de volta o pai para essa posição original que Deus criou. Pastora Amém. Márcia, esse converter é tão importante, porque o alvo do Senhor, como a senhora disse no início, é a família. Mas o alvo do diabo é separar a família. Então, esse converter é trazer de volta mesmo essa família unida, esse coração de um ter para o outro um coração aberto, né? É ter uma via aberta, né? Aberta. Não bloqueada. Sim. Que isso normalmente acontece, pastora Valéria. Teve uma coisa que me intrigou demais nesse texto, e nos primeiros anos que eu li a Bíblia, eu fiquei pensando, gente, mas não é tão óbvio que um pai tem o seu coração convertido ao filho e vice-versa? Então, se a Bíblia fala que é para converter o coração, é porque corre o risco de muitos não serem convertidos. O seu coração é o seu pai e seu filho. Senão a Bíblia não mencionaria. Porque existe menção desse versículo também no Novo Testamento. Então, o que nós temos que parar e pensar aqui? Por que será que Deus ia registrar na Bíblia algo tão óbvio? É porque existem situações onde o pai não é convertido ao seu filho. Existem situações que os filhos não são convertidos aos seus próprios pais. E é isso que nós vamos verdade. conversar aqui hoje. Eu acho que é muito importante entender também que a família é uma instituição estabelecida por Deus. E isso não vai mudar. E como você mesmo comentou, né, Dalva, que o diabo ele vem para destruir. E nós sabemos disso. E ele quer destruir o quê? Tudo aquilo que está relacionado a Deus. Uma vez que Deus estabeleceu a família como uma instituição sagrada, santa, e é através da família também que Deus se expressa. Porque Deus escolheu se expressar como pai. Deus escolheu a família para ser expressão da igreja, que é o corpo de Cristo. A Bíblia usa esse termo, família de Deus. Então, o diabo vem para destruir esse modelo, essa imagem que Deus estabeleceu. Verdade. Agora, nada pode destruir e desfazer aquilo que Deus estabeleceu como modelo. Então, a família, ela é algo muito importante. E esse relacionamento de pais com filhos, com certeza, vai ter problemas, vai ter conflitos, porque nós sabemos que depois da queda, né, relacionamentos não são perfeitos. Exatamente. Porém, nós podemos, sim, enxergar esse modelo de Deus e vivê-lo. Por isso que eu creio realmente que a vontade de Deus é estabelecer famílias fortes. E essa promessa aqui de converter o coração é algo que Deus já está fazendo. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui, né, vou começar aqui com a pastora Valéria, sobre essa conversão, porque nós usamos muito esta palavra em relação à nossa experiência com Deus, o novo nascimento. Mas, a partir dali, a gente vai se convertendo a muitas coisas, né? Inclusive verdade. aos pais. Você teve essa experiência, depois que você converteu, entregou sua vida a Jesus, de converter o seu coração ao seu pai? Porque o seu pai não era crente nessa época. Tive, pastora, tive essa experiência. Eu tive tantas experiências com Deus através do meu pai, porque acabava que eu tinha ele como um modelo. Meu pai realmente foi um homem extraordinário. Então, eu sou aquele exemplo de quem teve um pai extraordinário, né? Um autodidata, um jurista, falava latim, falava francês, era aclamado, era um juiz de direito. Ele teve honras na sua vida, ocupou posições. Porém, eu tinha uma mente, antes de converter, de que meu pai tinha que ser perfeito. E eu colocava ele num pedestal. E uma parte da vida dele, que foi a vida conjugal, ele não teve essa perfeição. Então, quando eu converti, o Senhor ministrou meu coração. Você só quer idealizar, mas você precisa lidar com o real. E o real é que o seu pai precisa se converter. E aí eu fui para a promessa do Senhor, que está lá em Atos, que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
E eu me apeguei a essa promessa. E aqui, durante o nosso programa, eu tive tanta experiência, Não, pastora pode Márcia. continuar, termina a Posso? conclusão da história. Não. Porque eu acho que é importante isso, né? Porque Sim. esse relacionamento, quando você converte, Deus vai restaurar não é apenas a sua vida, mas os seus relacionamentos também. Isso. E restaurou com ele. E a primeira coisa que Deus usou foi no encontro com Deus. Eu já estava orando pela minha família converter, porque você fica muito desejoso que todos se convertam logo após a sua conversão. Mas o tempo havia passado e a videira fez o primeiro encontro com Deus e vocês foram até as nossas famílias e pegaram cartas para levar. Sim. E naquele encontro, é impressionante, eu tive encontro com Deus no final. Quando eu li aquela carta, onde meu pai me pedia perdão, e ele foi falando como que eu nasci, como que ele percebia traços da personalidade dele em mim, e depois, quando ele viu que eu entreguei minha vida para Jesus, ele falou, ela é realmente especial. E ele foi falando aquilo na carta, e eu fui perdoando ele, e daquele tempo em diante, é impressionante como que tudo na minha vida deslanchou. E essa promessa, pastora Márcia, ela se cumpriu na minha vida. Porque o meu pai, ele se converteu genuinamente. Amém. E assim, eu me lembrei de um episódio onde que a gente fez um batismo na casa dele, foi até o pastor Rigonato que fez esse batismo. Olha, poucas vezes, em todos os meus anos de conversão, eu vi um batismo com tanta presença. É verdade. Tinha tanta presença de Deus que até algumas pessoas ficaram lá possessas. É verdade. Então, assim, tinha tanta presença de Deus, mas é porque a gente ficou chocado com aquilo. E ele pegou a Bíblia e falou uma frase. Ele falou, não, antes de eu batizar, eu queria só falar algo para Deus. Aí ele pediu a palavra para o pastor Rigonato, e assim, em lágrimas, ele falou, um dia eu pedi para Deus me dar uma gota da graça dele. E ele me ofereceu um oceano. Nossa, assim, foi um choro. E ele Que bênção. ali foi batizado, mas tinha tanta unção. E aquele dia eu vi o cumprimento da promessa. Ah, irmãos, depois que você vê o cumprimento de uma promessa, a sua fé cresce muito. Pastora Márcia, eu acho que tem experiências que marcam a vida dos nossos pais e tem experiências que marcam as nossas vidas. Né? Hoje, meu pai, ele é, sim, um pai maravilhoso. Mas a gente sabe que muitos pais nem sempre foram assim, né? O meu não era, quando a gente era mais nova. E quando eu me converti, a primeira coisa que Deus falou comigo foi sobre o meu pai. E eu também estava no encontro. E eu me lembro que meu pai, ele nunca foi de abraçar, ele nunca foi aquele pai carinhoso. E eu sempre fui muito melosa, né? E aí, eu sempre sentia falta disso nele. E aí, no encontro, Deus falou comigo. Deus falou comigo que o meu pai, ele tinha os defeitos dele, mas que eu é que precisava me aproximar. Porque o meu coração é que precisava se converter ao dele. E eu entendi. E naquele encontro eu perdoei meu pai por muitas coisas que haviam acontecido. E a primeira visita que eu fiz na casa do meu pai, eu me dispus, eu falei, agora eu é que vou abraçar o meu pai. Porque a gente chegava, ele estendia a mão. E aí ele chegou, ele estendeu a mão, eu fui, catei ele, dei um abraço nele, ele ficou assim, desconcertado. Mas eu lembro que aquele dia quebrou algo, que tinha uma barreira que tinha entre nós. E a partir de então, o meu pai que começou a me abraçar. E assim, o nosso relacionamento foi crescendo, foi melhorando, acho que, se eu não me engano, 5 anos depois, o meu pai, ele se converteu. Amém. E hoje ele serve o Senhor, ele é uma Amém. gracinha junto com a minha mãe, vão para o culto juntos. Amém. lindo, é bom, É né? interessante, né? Porque, como nós falamos aqui, você tem uma experiência diferente, né, de outro. E vocês aqui tiveram uma experiência de novo nascimento antes dos seus pais, né? Exato. Vocês também. 3, porque Sim. eu conheço a história de vocês, né? Então, vocês foram alcançadas primeiro. E depois, através, eu creio, né, da sua oração, essa promessa se cumpriu, né, de Atos 11, de ver a sua casa, né, se converter ao Senhor. Eu já tive outra experiência, porque eu nasci numa família cristã e meus pais já eram crentes. E eu cresci na igreja. Mas isso também não é garantia de que os pais não vão errar. Sim. Porque a gente erra, com certeza. Nós também aqui já erramos, né, como mães. Mas lidar com os erros é muito difícil. Filhos, lidar com os erros dos pais é muito difícil, porque você tem essa ideia de que seu pai
ele é o pai herói, ele é perfeito, pelo menos na infância. Sim. Depois você vai crescendo, amadurecendo. Isso faz parte do processo, né, de maturidade. Mas lidar com erros que são graves, não é fácil. E por isso que a Bíblia fala que os pais eles precisam converter o coração, né? E porque eu penso que ele precisa converter justamente porque, às vezes, ele deixou em algum momento de expressar Sim. aquele amor de pai. Então, você falando do seu pai, né, Dalva? Que ele não era muito afetuoso. Sim. Então, isso com certeza deixou uma certa distância, né? Entre separou. vocês. E havia uma necessidade de você se sentir amada. Sim. Através do toque ou através de palavras. Sim. Né? Como é que foi sua experiência, Marília? Porque o seu pai, ele não era um homem crente quando você se converteu, ele também ainda não tinha conhecido o Senhor. E como que foi essa experiência em relação a esse relacionamento distante? Havia alguma coisa assim que bloqueava o relacionamento de vocês? Então, até quando a pastora Dalva falou, né, do pai dela, eu me identifiquei muito, porque o papai também era bem assim, né? E acho que a linguagem de amor dele era pagar as contas, né? Porque a gente morava... Ótimo. É ótimo, mas não era o suficiente, Não é o né? suficiente, Verdade. mas já era muito bom. Porque quando a gente era pequena, nós morávamos em Goiânia para estudar. Então, ele pagava um apartamento, pagava as escolas, e todas se formaram, todos fizeram faculdade, com exceção de um irmão, mas isso era a maneira dele expressar o amor. Por outro lado, eu me identifico muito com a pastora Dalva, porque ele era muito, bruto, né, naquela idade. Mais Eu seco, acho né? que também o que aconteceu é que eles não receberam aquele amor. Verdade. Acho que eles eram assim porque eles foram criados assim, né? A criação antigamente era muito difícil, ele ia trabalhar muito cedo e assim não tinha esse chamego todo, esse amor todo, era uma coisa mais distante. Mas eu sou a caçula, né? Ele até me chamava de caçula manhosa. E todos meus irmãos me lembram disso, caçula manhosa, porque eu não estava nem aí, eu chegava perto dele, corria, abraçava. Mas assim, a maior experiência que eu tive assim com meu pai, que eu queria testemunhar, foi no último dia de vida dele. Porque meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos de convertida. E desde que eu me converti, eu orei muito pela minha família. Foram muitos jejuns, né? Muita oração. E eu via, como eu morava longe, ele morava em outra cidade, eu não via muito assim ele ir para a igreja, aquela coisa. Ele tinha aceitado Jesus. E no dia que ele faleceu, na UTI, embora ninguém imaginava que ele ia falecer aquele dia, porque ele foi um processo muito rápido, né? Ele teve uma fibrose pulmonar por causa de uma consequência de um remédio do coração que ele tomava. Ele internou na segunda-feira, morreu na sexta. Então, foi muito rápido. E eu já era, né, assim, convertida, já não era ainda... A Marina tinha 4 anos, não era pastor, o Naoro era pastor. E eu fui a última pessoa que falou com ele na UTI. Eu me lembro que ele estava lúcido ainda, e eu em prantos, né, com a Bíblia desse tamanho naquela época, a gente levava a Bíblia onde ia, eu levei. Falei, pai, né, eu fiz aquela oração de confissão, falei, o senhor tem certeza, o senhor está com Jesus e tal, e ele estava com muito falta de ar, porque tinha fibrose no pulmonar, ele tinha consciência, mas não conseguia respirar, muito ofegante. Ele repetiu aquela oração de novo, e assim, mas eu vi que era muito, muito do coração dele, né? E ele teve uma parada, logo após ele aceitou Jesus, ele teve uma parada cardíaca na minha frente, que eu fiquei desesperada, eles reanimaram, me pediram para sair. E depois desse momento, ninguém mais pôde falar com ele, porque ele ficou o dia todo assim, inconsciente, à noite ele faleceu. E o Senhor me trouxe a memória, né, daquela oração, daquela promessa que eu tinha, né, de que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Então, a experiência que eu tenho aqui é que nós servimos a um Deus que responde às nossas orações. Amém. Amém. Sabe, é que Deus vê, e a minha alegria hoje é saber que naquele dia ele realmente, né, teve uma decisão, e o Senhor não foi por acaso, né, pastor, que eu fui a última pessoa que falei com ele, poderia ter sido qualquer irmão, mas o Senhor me levou lá para isso. Até o último momento, né, o Senhor o salvou. E eu Amém. quero contar isso, É né, o mais importante, né? Que essa é a alegria, né, o que nos traz a esperança, saber que ele está com o Senhor. Amém. Vocês tiveram essa experiência de serem canais. Sim. Para que os seus pais pudessem ter uma experiência de conversão, né, com Deus. Agora, nós afirmamos aqui, em relação à paternidade, e realmente é uma verdade, que a paternidade é uma das missões mais nobres, mas também uma das mais difíceis. Sim.
porque, a princípio, os pais não querem errar, mas eles erram. Agora, eu queria que a gente falasse também de uma maneira mais prática. Como que um pai realmente pode converter o seu coração ao seu filho? Como que ele expressa isso? Porque tem muitas formas. Então, dependendo da situação ou aquela circunstância em que envolveu ali um fato, ou uma mágoa, um ressentimento, uma ofensa, a partir daquele momento ali, às vezes, começa a separar, né? Ficar distante. E depois, para retomar, é muito difícil. Agora, a responsabilidade maior está sobre os pais. É verdade. Com certeza. Agora, às vezes, o pai não é crente, ele não tem experiência com Deus, então também ele não entende isso. Mas, independente, né, desta realidade, eu queria que a gente comentasse aqui como que um pai pode converter o seu coração ao seu filho. Talvez você que está nos ouvindo, você é um pai, e você percebe, né, que o seu relacionamento com seus filhos não é exatamente como você gostaria. Mas como que é possível, então, retomar? Será que tem jeito? Será que é assim mesmo? Será que a gente tem que conformar com aquelas frases, né, prontas que nós ouvimos? Não, preocupa não. Depois que os filhos crescem, é assim mesmo. Mas, às vezes, não é só a questão de distanciamento. Às vezes, o que existe ali é mágoa. Exatamente. Às vezes, existe palavras que foram ditas de uma maneira impensada, que ofenderam. Então, tudo isso acaba ferindo, né, e gerando ali um distanciamento. Então, eu gostaria que a gente falasse de maneiras distintas. Pai, expressar amor aos filhos, como que isso acontece? Vou começar com a pastora Valéria aqui. Como que você diria que um pai pode converter o seu coração aos seus filhos? Segundo a palavra, né? Se importando com eles, demonstrando interesse por ele, pelas coisas dele, né, pela fase de vida que ele está vivendo. Sabe, pastora, a primeira coisa que eu percebo é que muitas pessoas, elas convivem com seus pais. E muitos pais convivem com seus filhos, mas não se relacionam. O fato de você morar na mesma casa não significa que você se relaciona. Porque relacionamento, olha, se o pai tem oportunidade, se você que é pai, está me ouvindo, seu filho ainda é pequeno, deixa eu te falar, acalenta ele. O toque físico é muito importante. Eu me lembro de uns testemunhos que meu pai me dava, como ele foi juiz muitos anos e participou de muitas de tribunais do júri, né? Eu me lembro que ele falava que a maioria dos assassinos mais perigosos, eles nunca tiveram uma figura de pai. Então, assim, aí ele me explicava o que era berço. Porque, assim, eu tive uma experiência contrária, né? O meu pai sempre investiu muito em nós. Ele tinha interesse, ele era carinhoso, muito carinhoso, vivia conosco, levava para tudo, para o Rio, levava para o clube, levava para o circo, levava bem mais do que minha mãe, beijava bem mais do que minha mãe, abraçava, cantava para a gente, rolava com a gente no chão, ensinava poesia, recitava poesia. Então, assim, ele era o pai perfeito. Depois, quando ele traiu minha mãe, aí nós nos enchemos de justiça própria e quisemos nos afastar. Mas ele era o nosso herói porque ele tinha interesse. Ele perguntava das provas, ele perguntava da escola, entendeu? Ele mostrava os mapas do mundo. Eu acho que isso é importante, assim, porque às vezes a gente fala mostrar interesse. Interesse pelo quê? Então, quando é na fase ali da infância, o pai, às vezes, tem aquela participação maior. Sim. Ele brinca com o filho, convive ali na mesa, conversa e tudo. Mas esse interesse precisa prosseguir para as próximas fases. Inclusive, né? na fase de adolescência. Então, eu acho que mostrar interesse também pela vida do filho inclui mostrar interesse pelos conflitos. Porque ótimo. Criança tem conflito, adolescente tem conflito, adultos têm conflitos. Sim. E acho que o pai precisa continuar mostrando. Dialogar, ele se interessa, né? Ter amizade com o filho. Por aquilo que está acontecendo. Às vezes o filho volta da escola cabisbaixo e o pai percebe ou faz de conta que não. Então, eu acho que essa questão de expressar é aprendido. Então, eu sei que homens têm
a tendência de serem mais inexpressivos. Porém, uma vez que você é pai, você agora é responsável em continuar aprendendo a ser pai. Porque o seu filho vai passar por muitas fases. Sim. Então, o filho vai crescer, mas o pai também tem que crescer. Pastor, eu acho muito importante, na era que a gente vive hoje, né, midiática, digital, é aproximar. Porque é muito comum você chegar no restaurante, mas é muito comum, eu tenho olhado muito isso. Você está numa mesa, todo mundo no celular, cada um na sua, um no Instagram, o outro no YouTube e tal. Mas, assim, cadê o diálogo, né? Às vezes, eu lembro muito de uma coisa que a pastora Márcia me ensinou, assim, ela ensina até contando exemplo, que ela falava que ela poderia, quando as filhas dela eram pequenas, poderia ter alguém para levar para a escola. Mas ela, por opção, falou, não, eu faço questão de levar para a escola, porque é o momento que eu tenho. Você lembra que você falava muito para nós? De conversar, porque de ouvir o que tinha acontecido. Então, eu acho que aproximar do filho, é o tempo que está levando para a escola, então, assim, não vai, né, mexer com nada, não vai mexer em celular, não vai nem... Aproveita as oportunidades, nem cantar, vai nem ouvir rádio, vai conversar com seu filho. 20 minutos no caminho, como é que você está? Como é que está, né? Como é que está a sua célula? Como é que está seu coração? É lógico que nós temos muitas coisas para falar, mas nesse momento especificamente, aproximar do filho, se interessar por ele. Eu acho que uma das coisas que vai acontecendo no relacionamento de pai e filho é que, à medida que vai crescendo, então, o crescer, primeiro você está aqui próximo, são duas pessoas. Então, o crescer, né, para cima, os dois vão crescer. Mas é que muitas vezes eles vão crescendo assim. Mas, à medida que vai crescendo, vai distanciando. É isso mesmo. Por quê? Porque não se conhecem mais. Então, para você crescer junto com o seu filho, você tem que se interessar, tem que conhecer. Ok? E eu quero continuar falando sobre esse assunto aqui, porque nós estamos falando sobre pais convertidos aos seus filhos. Agora, a questão é, em algum momento houve uma ruptura. Se tem que converter, é porque em algum momento houve ali algo que trouxe um bloqueio, né, que interrompeu esse relacionamento de prosseguir e precisa ser restaurado. Mas esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. Amém. E eu quero falar mais sobre isso. Como converter o coração do pai ao filho. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e vamos continuar falando desse assunto, ok? Mas eu gostaria que você permanecesse com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando do coração do pai convertido aos seus filhos. Nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, eu sei que um dos corredores, numa certa altura da corrida, se machucou. Mas ele não desistiu. Ele quis terminar, chegar até o fim da prova. De repente, alguém salta das arquibancadas. Os seguranças querem segurar, mas ele se desvencilha. Ele vem e pega o rapaz por debaixo do braço. E os dois vão caminhando até a linha de chegada. Mas quem pulou lá no meio da corrida foi o pai dele. E o pai dele o segurou e o levou até o final. O estádio inteiro ficou em pé para aplaudir. Ninguém percebeu quem tinha ganhado a corrida. Foi quando o pai carregou um filho até a linha de chegada. Coisa mais tremenda que há no universo é quando você deixa o seu pai correr na sua direção e carregar você até a linha de chegada. Bem, estamos de volta falando hoje sobre pais convertidos aos seus filhos. Bem, essa é uma promessa bíblica. Nós lemos o texto aqui, lá em Malaquias, que fala que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos, mas também o coração dos filhos aos pais. Agora, é uma obra que Deus vai fazer, ok? Mas que nós participamos dela. Então, uma vez que você tem o seu coração convertido a Cristo,
você deve também converter o seu coração à sua família, aos seus filhos, como nós estamos falando aqui. E eu gostaria de continuar falando de maneira bem prática. Como que isso acontece? Como que os pais podem converter o seu coração aos seus filhos? O que eles têm que fazer? O que acontece nesse processo? Porque, às vezes, você percebe que, numa situação ou numa época, um fato desencadeou ali um distanciamento. Né? O pai sabe, mas ele deixa para lá. Então, como fazer para retomar? Então, às vezes, o filho está magoado. Filhos também magoam pais, né? Nós vamos fazer um outro programa para falar sobre isso, ok? Mas como fazer, então, para reconciliar, ok? Eu queria que a gente compartilhasse aqui de maneira bem prática, né? O que eu faço? Eu vou orar? Eu vou esperar? Pastora Dalva, o que o pai, esse pai que ama Jesus, que hoje é salvo, que teme a palavra, o que ele precisa fazer para expressar ou para converter o seu coração ao seu filho? Pastor, acho que a maior forma de expressar é quando eu expresso amor, quando o pai ama o filho. Mas não aquele amor superficial, nem aquele amor só de palavras. Porque, às vezes, existem pais que eles acham que o fato dele falar, meu filho, te amo, ele está expressando amor. Mas, na verdade, a maior expressão de amor é quando eu realmente me importo com o outro. Né? Eu vejo muitos filhos que se distanciam dos pais porque não se sentem amados, que o pai está o tempo inteiro envolvido com muitas coisas, até quando o filho está contando algo importante, o pai está falando no celular, está respondendo mensagem, está em outro mundo. Ele não tem aquele cuidado de sentar e dar um tempo ali com o filho. Então, acho que muitos relacionamentos quebrados e que lá na frente vai dar muito problema, porque às vezes o pai faz isso com a criança, com o juvenil, mas quando ele se torna adolescente, aí quem se fecha para ouvir o pai é o filho. Olha, eu acredito que a maior expressão de amor é o perdão. Sim, Não essa tem é a nada maior. que supera o perdão. Concordo com a senhora. Porque essa é a expressão de amor de Deus. É verdade. Então, Deus, como Pai, Ele nos perdoou. Aleluia. E a Bíblia fala que Ele nos amou sendo nós ainda inimigos dEle. Então, nós nem merecíamos. A gente não estava nem consciente, às vezes, do nosso pecado, da nossa ofensa. Não tínhamos nem noção de quanto tínhamos ofendido o Senhor. E Ele nos amou e nos perdoou. Então, assim, um pai que realmente quer converter o coração ao seu filho, acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é reconhecer que em algum momento ele falhou. Sim. Em algum momento ele não se importou o suficiente com o filho, ou ele, em alguns casos, o filho até tem razão, né, de ter mágoa do pai. São, às vezes, pais violentos, pais que maltratam os filhos, Ou a mãe. fazem coisas realmente que traumatizam o filho. Sim, muitos. E eu me lembro uma vez de um irmão contando uma experiência de como ele aprendeu a nadar. Que o pai pegou ele tinha ali 4, 5 anos de idade, e jogou ele num rio. Falou, agora nada. Jesus da glória. Claro que isso, assim, é uma coisa muito exagerada, radical mesmo. Mas, assim, existem pais de tudo quanto é jeito. Só que ele conta que aquele rio ali, as pessoas contavam muita história e falavam que aquele rio tinha muitas cobras. Misericórdia. E muitos jacarés. Então, ele disse que nunca Deus viu, mas poderoso. ele tinha muito medo. E quando o pai fez isso e jogou ele lá, ele ficou completamente traumatizado, porque no entendimento dele como criança é que o pai queria matá-lo, que o pai não se importava com ele. Claro que depois de um tempo alguém pulou lá no rio e tirou, né? Mas foi uma experiência traumática. E que ele cresceu com aquela imagem distorcida, errada do pai. E depois, quando ele se converteu, ele teve noção disso, do estrago que aquilo produziu na vida dele, na vida emocional,
na imagem que ele tinha e como aquilo também afetou o seu relacionamento com Deus. Então, tudo isso provocou distanciamento, mágoa, né? E ele teve que lidar com isso. Agora, às vezes, esse pai nem teve noção do que ele fez. Uhum. Então, eu penso que perdão é algo que você não tem que ficar procurando em si. Mas se você é pai Atitude, né? e se você percebe que tem algo errado no seu relacionamento com os filhos, permita que o Espírito Santo mostre. Amém. Amém. Ou então ore e fale, meu filho, eu gostaria de pedir perdão. Pais também pedem perdão aos filhos. Eu acho que o perdão é a maneira de você reconectar com o coração dos seus filhos. Pastora Marília, o que você acha que o pai precisa fazer para converter o coração aos filhos? Pastora, essa questão do perdão que você falou ainda, eu me lembrei agora de uma experiência que nós tivemos no encontro de jovens. Eu nunca me esqueci, a gente já fez, acho que centenas de encontros, né? Estávamos na hora da libertação e um dos demônios mais assim difíceis, né, que a gente teve que lidar foi de uma jovem que estava possessa terrivelmente, que depois que a gente orou com ela, conversou, nós descobrimos que era um espírito de ódio, né, e justamente com relação ao pai. E nós sabemos que quando a pessoa tem esse tipo de relacionamento com o pai, como você falou, ela projeta, né, para com Deus. E aquela moça só pôde voltar a si, pôde assim, ser liberta, e depois Deus fez uma obra linda quando ela reconheceu que ela precisava perdoar. Então, eu acho que, eu concordo com você, que essa atitude do perdão, tanto do filho com o pai e tanto do pai com o filho, ele quebra, né? Ele quebra esse distanciamento, ele quebra essa cadeia, esse espírito, né, que vem para destruir. Porque o versículo de Malaquias fala, vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, existe uma maldição. Essa questão que você falou sobre quebrar, é preciso entender o seguinte, que onde há ofensa, há necessidade de perdão. A Bíblia chama o pecado de ofensa. É verdade. Então, aquele pecado lá no Éden, ele se tornou uma ofensa contra Deus. E lá no Novo Testamento, a Bíblia usa essa palavra para dizer que pela ofensa de um, muitos se tornaram pecadores. Isso. Porque a palavra ofensa significa pecado. Então, o diabo usa isso como uma base legal para agir. Então, se não há o perdão, continua a legalidade. Isso. Que é ali a ofensa do pai com o filho e vice-versa. Então, quando um dos dois toma a iniciativa de perdoar, aí você anula essa base legal que o diabo está usando para ferir e para destruir esse relacionamento. Então, o perdão é a maneira de você permitir a ação do Espírito Santo para reconectar, né, para converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. E eu acho que é a iniciativa de uma das partes, né, pastora? Porque, às vezes, o pai, como a senhora disse, muitos pais, eles não têm nem noção do que eles fizeram. Como esse pai que jogou a criança no rio. Então, às vezes, o Espírito Santo vai usar o próprio filho para falar, pai, eu estou magoado, eu fiquei magoado por isso, e trazer de volta. Né? Deus vai usar uma das partes. O perdão, ele é incondicional, né? A Bíblia sempre coloca isso. Independente da pessoa reconhecer o que ela fez ou não, cabe a você perdoar. Então, se você é um pai, você deve perdoar o seu filho. Se você é um filho que está magoado com o pai, então você deve perdoar o seu pai, independente do pai reconhecer ou não. Sim. Porque essa é a forma. É a sua deixa, né? Para você permitir a ação do Espírito Santo. E interessante que a senhora falou, se por uma ofensa de um só veio o pecado no mundo, também por um só ato de justiça veio a salvação e a justificação a todos, né? Então, saber dessa verdade faz toda a diferença na hora de você restaurar um relacionamento ou reconectar. Porque o perdão já foi feito, já foi liberado. É aí que entra, né, a questão. Eu me lembro que uma das coisas que mais me reconectou ao meu pai foi que no final da vida dele, depois que eu perdoei ele, eu ia na casa dele ler Bíblia para ele. Muitas vezes. E eu pensava que ele estava dormindo, sabe, pastora?
Aí ele falava, não, continua. E eu fiquei lendo Bíblia para ele, depois um dia ele foi soltando tanta Bíblia. Aí eu percebi assim, que aquele ambiente de palavra de Deus é muito importante. Então, nós temos que ter as palavras. Por exemplo, tem um exemplo de um homem na Bíblia, um rei de Israel, que o nome dele era Jeorão, que a Bíblia fala exatamente que ele dava presentes a todos os seus filhos. Está registrado na Bíblia em 2 Crônicas 21, no capítulo do versículo 3 ao 6. E falava que ele dava presentes para todos os seus filhos. Ora, mas nós sabemos que presentes não substituem a presença. E hoje essa questão de paz, o nosso mundo profissional, para você ser um bom profissional hoje, exige muito de você, exige muito tempo, mas você tem que dar tempo de qualidade para o seu filho, porque o presente que você dá não substitui a presença. Nós temos vários testemunhos de filhos revoltados, filhos que dão trabalho na escola, sendo que ganha tudo do último tipo. Mas o pai nunca parou para ensinar valores, nunca então, parou para semear. Eu quero ser mais específica nisso que você falou. Tempo de qualidade. É um termo que você ouve, profissionais falando também. Pais devem ter tempo de qualidade com seus filhos. Como que nós podemos definir tempo de qualidade? Tempo de qualidade é brincar com eles? Sim. Também. Tempo de qualidade também é um tempo de ensinar, de passar valores? Sim, instruir. Sim, também. Mas tem mais do que isso. Pais cristãos precisam ter tempo de qualidade para ensinar os seus filhos a invocar a Deus. Aleluia. Sim, tem que ensinar os seus filhos a orar. Então, quem deve apresentar Jesus Cristo aos seus filhos são os pais, não é a igreja. Eu penso que isso aqui é uma coisa que precisa ser uma correção de rumo, porque muitos pais não evangelizam os seus filhos, porque eles acham que os seus filhos vão converter e conhecer a Cristo espontaneamente. Bem, nós estamos falando de converter o coração dos pais aos filhos. Os pais devem testemunhar para os filhos a respeito de Deus, porque esta é a palavra e a direção que a Bíblia diz. Sim. Lá no Salmo 78 fala, aquilo que nós ouvimos e aprendemos de nossos pais. A respeito de Deus, das maravilhas que Ele fez. Então, eu posso testemunhar que eu conheci a Deus através dos meus pais, porque eu ouvi meus pais pregando, eu ouvi meus pais testemunhando, e a fé que eles tinham me contagiou, porque eu falei, eu quero ter essa fé que eles têm. E na minha casa também, eu cresci participando de culto doméstico. Então, naquela época falava culto A doméstico. senhora tinha uma célula na sua casa. Era uma célula, até porque era 7 filhos, mas meu pai e minha mãe eram 9. Então, era assim, já era uma célula. célula grande já. Então, era comum fazer culto doméstico. Então, nós reuníamos uma vez por semana, meu pai lia um texto, mas a igreja também tinha uma revista. Era Já a Igreja tinha. de Deus, eles tinham a revista da escola dominical, e na revista também tinha o texto ali para os pais compartilharem em casa. Então, meu pai lia o texto da Bíblia, ele fazia um comentário e a gente orava. Então, eu me lembro disso até hoje. Então, aquilo ali foi muito importante para mim. E eu reproduzi esse modelo com as minhas filhas. Então, minhas filhas na infância, nós tínhamos um momento antes da escola. Eu li o texto, um versículo, elas repetiam, declaravam, e depois nós orávamos e saía. Que disciplina, dava Até tempo. hoje elas falam. Né? Elas falam, não, depois no 2º grau, às vezes estava atrasada. Falou, mas vamos orar. Mãe, nós estamos atrasadas. Vamos ler e orar. Vai chegar atrasada. Mas não deixava de fazer. Né? E depois, quando a minha filha mais velha tirou carteira, né, e passou a exercer o cargo de motorista da família, eu acordava também de manhã, fazia o culto com elas. Era algo rápido, não era demorado. 5, 7 minutos no máximo. Mas existia. E é algo que a minha filha faz hoje com as suas filhas. É verdade. Então, nem sempre você vai converter o coração aos filhos fazendo ali uma reunião para pedir perdão. Mas eu penso que é responsabilidade dos pais
levar uma vida séria com Deus e testemunhar para os seus filhos. É verdade. Porque isso é uma maneira de você reconectá-los. Isso A senhora é falou- muito importante. A senhora falou uma palavra, pastora, levar uma vida séria com Deus. Eu acho isso tão importante. Porque alguns pais, eles se dizem cristãos. E se dizem, eu sirvo a Deus. E os filhos ouvem isso. Só que na prática, não é isso que acontece. Os pais falam coisas erradas, fazem coisas erradas o tempo todo. Não estou falando, às vezes, nem de grandes pecados, mas coisas que os filhos estão vendo que são coisas erradas. Né? E eles vão olhar para o pai, e a Bíblia fala, lá em Deuteronômio, olha só uma coisa muito séria que a Bíblia diz. Deuteronômio 28, 41. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados cativos. Filhos hoje, muitos filhos são cativos da droga, do álcool, de muitas outras coisas, porque os pais, eles tiveram atitudes iníquas, atitudes erradas dentro de casa. Falam mal da igreja, falam mal do pastor, e dão maus exemplos para os filhos, e os filhos seguem. E aí, depois, os filhos se tornam cativos do mundo, e o pai... Ele vai chorar depois, claro, mas o momento de cuidar dos filhos e guardar é na infância. Tem que ter coerência, né? Essa coerência de você viver o que você prega. Sim. Nosso alvo nesse programa, em momento algum aqui, é gerar peso, acusação sobre os pais. Pelo contrário, queremos encorajar você para que a sua família seja restaurada, seus filhos, né, sejam convertidos a Cristo, a você. Mas não há como ter uma conversão genuína do coração dos pais aos filhos se não tiver um momento de reconhecer, Sim. né? De permitir que Deus interfira e restaure. E essa questão da coerência é muito importante, né? Você estava falando mencionamos aqui sobre os pais terem uma vida séria com Deus. Sim. E eu penso que uma maneira de você mostrar também qual que é o lugar que Deus ocupa na sua vida. Eu sei que talvez você já ouviu na igreja, ou alguns pastores, até colocando uma hierarquia, né? Deus em primeiro lugar, segundo lugar a família, terceira a igreja, coisas desse tipo. Mas deixa eu falar algo para você que está nos ouvindo. Jesus, ele não se propõe a fazer parte de uma lista. Sabe por quê? Porque ele é o único. Exatamente. Ele não é só o primeiro, ele é o único na nossa vida. Então, quando você mostra para os seus filhos que você não abre mão de servir a Deus e que você vai continuar com a sua fé, testemunhando, sabe? Você está dando uma resposta para o mundo espiritual. É verdade. O diabo vai falar, o que eu vou fazer com esse pai para eu poder calá-lo? Não é verdade? É verdade. E eu falo de um testemunho meu. A minha mãe, meus pais, eles não negociavam ir para a igreja no domingo. Isso é tão precioso. Não tinha evento de escola, festa, aniversário, o que quer que seja. Domingo, todo mundo ia para o culto. Amém. Dia Então, do isso Senhor. é um testemunho. Porque quando alguém falava para mim, Márcia, vamos no aniversário, assim, 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 eu falei, domingo pode esquecer. Nem chegava a pedir. Nem Não chegava tem a falar jeito. com meu pai e minha mãe. Lá em casa também Porque era era inegociável. Pastor, uma Isso coisa- foi bom para mim. Lá em casa nós Olha, chamávamos... eu sobrevivi, eu estou aqui pregando o evangelho. Amém. Aleluia. Os meus Prioridade. filhos nós chamávamos de dia do Senhor. Então era inegociável. Domingo era dia do Senhor. Ah, mas isso é um testemunho, isso é uma maneira de você falar para o seu filho. Falou, meu filho, agora realmente nós vamos para o culto e não tem nada que vai Negociar, né? substituir, né? Eu acho precioso também, falando disso, com relação ao testemunho, porque nós não ensinamos os nossos filhos com aulas, né, pastor Márcia? Não é com palavras, nós ensinamos com atitudes. E eu percebo, assim, como isso é precioso, Não, né? nós ensinamos falando. Também, Sim, mas né? eu acho que nós ensinamos, assim, muito, até sem perceber que nós estamos ensinando, com as atitudes, por exemplo. Muitas pessoas, né, na época que a gente se tornou pastor, e há muito tempo, falam, não, como é que é? Deve ser difícil. E, às vezes, pelo índice de filhos de pastores que se desviavam, né? E eu vejo, assim, se cumprindo as nossas vidas, né? Os nossos filhos crescendo na igreja, temendo a Deus e amando o Senhor. Porque o que é mais importante? Você falar para o seu filho, vá orar, ou do que você ir orar e seu filho te ver orando, te ver adorando,
ele vai crescer, né, com esse desejo. Quero deixar esse testemunho para você. Eu me lembro que a Marina tinha 4 anos de idade, nunca vou me esquecer disso, que a gente sempre ensinava, tinha um disquinho de oração das crianças, né? Mas a gente sempre orava com eles e orava sozinho para eles verem também. E a confessar a palavra e tudo. E eu me lembro que quando nós chegamos em casa, um dia a gente não achava a Marina em nenhum lugar, e um dia ela estava atrás do sofá, ajoelhada, né, orando. Depois de olhar para a casa toda, aí ela estava chorando, e um dia e o Naur falou: por que você estava chorando? Ele falou: papai, quando a gente ora, a gente não chora? E ela modelo que ela porque tinha. ela percebia isso em nós, né? Muitas vezes a gente, na presença do Senhor, mas nós nunca falamos para ela que ela tinha que chorar na presença de Deus. É porque ela via. Então, eu acho que o pai, ele é um exemplo, né, pastora Márcia, que se nós queremos ver nos nossos filhos um fruto, né, de alguém que ama o Senhor, que sejamos nós os primeiros. Amém. É Não verdade. A passar esse modelo. A igreja é um lugar bom de se estar. Amém. A amar a igreja, né, servir ao Senhor. Os nossos filhos vão crescer amando o Senhor, porque eles nos veem amando ao Senhor e servindo ao Senhor. Essa questão de amar o Senhor, né? Tudo vai depender mesmo das suas escolhas, onde você investe mais. Você pode levar os seus filhos para o mundo quando você é um pai que ama o mundo. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, quando o dinheiro ocupa um lugar de proeminência na sua vida. Então, tudo é dinheiro. Tudo é questão de valores monetários e só fala em dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro, sabe? Os filhos vão entendendo, eles vão fazendo uma leitura, que o dinheiro é a coisa mais importante que existe. Então, os pais precisam entender que você é responsável de passar um conceito correto, sim, de Deus, da palavra de Deus, através da sua vida. A Bíblia fala de um homem, na Bíblia, que era alguém assim, que ele só via um S cifrão na frente dele, igual o tio Patinhas, né? Ele não é o tio Patinhas, não. A Bíblia fala de Ló. Talvez você já ouviu falar que Ló, ele era sobrinho de Abraão. E a Bíblia fala que Abraão prosperou muito, mas Ló também prosperou, porque vivia junto dele. E chegou no momento que eles tiveram que separar as casas, né, o rebanho, tudo que eles tinham. Mas Ló é uma figura na Bíblia de um homem natural. E a Bíblia fala que ele foi, então, em direção à cidade de Sodoma. Você já ouviu falar de Sodoma, que foi destruída por Deus. Então, Sodoma é um símbolo do mundo. Então, ele pegou toda a sua família, em vez dele caminhar em direção à promessa de Deus, porque havia uma promessa para Abraão, ele foi em direção a Sodoma. Naquela época, Deus estava movendo através de Abraão. Deus estava movendo ali em tendas. Ali é que estava o mover de Deus. Mas ele fez uma escolha natural, embora ele conhecesse a Deus. E a história dele tem um fim muito triste, porque os descendentes de Ló tornaram-se inimigos de Israel. Então, os pais precisam ter muito cuidado, sabe? Para não levar os seus filhos para o mundo. Porque ele pode amar mais o mundo do que a Deus. É um risco muito grande. E isso depois vai ter uma consequência muito ruim na vida dos filhos. E nós hoje, como pais, né, precisamos ter esse cuidado. Ok? Queria deixar essa palavra aqui e eu queria pedir também para que as irmãs pudessem comentar, né, alguma experiência de algum pai, né, ou então a sua própria experiência, né? E eu queria falar aqui em relação a esta imagem, muitas vezes, distorcida, que os filhos têm dos pais e que depois transferem para Deus. Porque o diabo usa isso. O diabo vai usar aquelas experiências ruins que você teve com aquela pessoa mais próxima, né, de você, que no caso é o pai, mas para afetar também o seu relacionamento com Deus. Você teve alguma dificuldade em relacionar com Deus por causa de algum problema com o seu pai? Né? E como que você superou isso? Se você teve ou não. Mas se você não quer comentar a respeito de alguma experiência sua, mencione, então, pelo menos algo
que de fato acontece e que as pessoas precisam depois superar essa experiência ruim para poder ter um relacionamento saudável e amoroso com Deus. Valéria, quer comentar alguma coisa? Pastora, eu tenho um exemplo do contrário, posso dar? Sim, fica à vontade. É porque a gente está falando de pai converter os seus filhos. Parte do seu investimento é contar com parcerias sólidas. Eu tenho um exemplo da nossa creche, que foi um dos exemplos mais emocionantes que eu já vi na minha caminhada assim, de relacionamento pai com filho. Ele colocou o seu filho na creche que nós acompanhamos, e ele falava que era longe, mas que ele ia investir no filho dele. Ele ia levar de longe. Ele era um trabalhador muito simples, porque a mão dele era até calejada. E ele deixava os filhos lá. E uma vez ele me procurou no final de um evento para dar um testemunho. Eu lembro que até que a Maristela estava comigo, a pastora. Ele falou assim, eu aprendi a amar meu filho, vendo vocês amarem e valorizarem ele. Então, assim, se você quer investir, ele disse que o filho, ele deixava o filho de qualquer jeito, ele pegava o filho tomado banho, jantado, cantando musiquinha. Então, eles iam embora no ônibus cantando musiquinha. E ele disse que todas as vezes que ele chegava lá, que as professoras mostravam um desenho do filho, mostravam alguma coisa, nem ele via tanto potencial. Então, assim, sabe, se você quer investir, conta com parceiros certos. Levar uma vida séria com Deus também significa valorizar a igreja. Os meus filhos cresceram ouvindo os versículos da Bíblia na igreja. Ali no pula-pula, como né, um filho meu fala, a maioria dos versículos que eu sei, eu decorei para pular na cama elástica. Então, assim, ou seja, conta com parceiros certos. Isso também significa que você valoriza o que Deus valoriza e você vai amar o seu filho muito mais. Amém, isso é verdade. Testemunho lindo esse, né? Lindo, lindo. Pastora Marília. Pastor, um exemplo, né, que eu vejo na Bíblia, que me atrai muito, chama muita atenção, foi Eli, né? Eli era um sacerdote, e ele era alguém que ministrava diante de Deus, era alguém que realmente tinha acesso, né, à presença de Deus, mas ele gerou filhos indiferentes a Deus. A Bíblia fala aqui, né, nós estamos aqui com a Bíblia aberta aqui em 1 Samuel 2:12, fala que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, que não se importavam com o Senhor. E, assim, gera um temor, né, do nosso coração, porque nós não há garantias, né, pastora Márcia? Eli, com certeza, errou, né, com seus filhos. A Bíblia relata isso, que ele não foi... Ele permitiu, ele foi permissivo com seus filhos. Eles tinham acesso às mulheres e tudo, a Bíblia menciona ali os pecados. Mas, por outro lado, eu fico pensando, né, qual que é a garantia que nós temos? E lá no Salmo 127, a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos, como flechas nas mãos do guerreiro. Eu acho que a única garantia que nós temos, né, como guerreiros é fazer isso na dependência de Deus. Porque há um risco, né? Nós não criamos nossos filhos numa redoma, não criamos os nossos filhos aqui numa bolha. Né? O mundo está dentro da nossa casa, o mal está dentro do bolso do seu filho, dentro de um celular. Ele entra para o quarto dele, como é que nós vamos impedir? Mas eu tenho certeza, né, de que o caminho que nós ensinamos, o caminho de amar o Senhor desde pequeno e depender de Deus, essa é uma receita que não vai falhar, não vai faltar, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Né? Mas Eli, você mencionando Eli, o problema da paternidade de Eli é que ele viu os filhos pecando contra Deus e não os repreendeu. Foi passivo, né? Foi isso que a Bíblia fala. Você viu, mas você não os repreendeu. Ele amou mais os filhos do que a Deus. Né? Nós, como pais, me incluo aqui, porque eu sou mãe, nós não somos responsáveis pelas escolhas erradas dos nossos filhos. É importante a gente falar isso, porque os filhos crescem e eles vão fazer suas próprias escolhas. É claro que as escolhas estão baseadas nos valores, Sim. no exemplo, naquilo que ele conheceu, que ele sabe, e até no seu relacionamento com Deus, né, se ele teme a palavra de Deus ou não. Mas os pais não são responsáveis. Agora, os pais são responsáveis quando eles veem os filhos fazendo escolhas erradas e não os repreende. Agora, o que é repreender aqui? No caso, né, de Eli, que os filhos já eram adultos, é você mostrar a palavra.
O que Deus está falando aqui não é você chamar para você, eu te dei o exemplo, porque eu fui um bom pai. Esse discurso que normalmente os pais gostam de fazer. Não, não é assim. O que você deve fazer é mostrar a palavra. Na hora que você diz, como Josué falou, né? Eu vou servir a Deus. E a minha casa vai servir também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu temo a Deus, eu sou um homem crente, eu vou para o culto, eu vou adorar o Senhor. E é isso que eu creio que você deve fazer também. Se ele não quer fazer, pelo menos o pai se posiciona. Isso chama, no caso dos filhos, quando são menores, chama disciplina. Então, os filhos precisam ser disciplinados. Então, na infância e na adolescência, você disciplina e mostra o padrão correto. Agora, na fase adulta, você se posiciona em linha com aquilo que a Bíblia diz. E isso torna-se o seu testemunho. Então, eu acho que é isso que Eli devia ter feito e ele não fez. Ele não os repreendeu. É verdade. Ele deixou passar como certo aquilo que era errado. É verdade. Porque eles lidaram com coisas sagradas. É verdade. Que eram sacrifícios que eram oferecidos no templo. E Eli permitiu. É verdade. É sério Isso foi isso, um né, pastora Márcia? grande erro. É muito sério. Porque nós estamos falando aqui de Malaquias, né? No caso de Eli, realmente a maldição veio. Porque a Bíblia fala que quando Deus repreendeu, ele fala, todos os seus filhos morrerão na flor da idade. Uau. Quer dizer, ele teve a sua descendência ceifada por causa de uma negligência. Porque não corrigiu os filhos, porque permitiu. E ele estava numa posição de corrigir. E hoje nós corremos o risco, né, pastora Márcia? Porque o pai, eu percebo muitas vezes, pela falta de tempo, às vezes a agenda, ele se permite ali ver, às vezes, alguma coisa errada, mas ele tem duas opções. Ou ele gasta aquele tempo abraçando, beijando, amando, dando presente, ou então ele tem que exortar. Então, muitas vezes, ele negligencia isso. Às vezes, por causa da culpa mesmo. Não, o tempo Mas que eu eu acho tenho, que o problema não é a falta de tempo, não. O problema é a falta de temor. de posicionamento. Não, temor. Temor de Deus é algo muito sério. Verdade. Temor de Deus é você reconhecer que Deus é Senhor. É que Deus governa a sua casa. Os pais precisam ter esse posicionamento. É verdade. Lá no Salmo 78, eu mencionei agora mesmo, você pode ler depois. A Bíblia fala isso, que os pais ensinam os filhos a temer a Deus. Não é ter medo de Deus, não é isso. Mas é você reconhecer que Deus é Senhor. Amém. Que Ele está ali em primeiro lugar e Ele governa a sua vida. Isso é muito poderoso. Agora, você ensina os filhos a terem temor quando você tem, né? Em primeiro lugar. O temor de Deus. Pastora Dalva, quer acrescentar algo? Sim, pastora. A senhora, no início do programa, nós falamos a respeito da imagem do pai, né? Que ele aponta para Deus. E essa imagem, o alvo do diabo é desfazer essa imagem, para que o nosso relacionamento com Deus também seja afetado. Por isso, a importância do pai dentro da família. Sim. E eu vejo que Davi ele errou nisso, né? A gente lê na Bíblia, né, como ele ignorou por anos, não atendendo e não falando com Absalão a respeito do erro de Absalão, né, matar o seu irmão. Mas eu vejo que isso hoje, em nós, nas pequenas coisas, o diabo também usa. Porque às vezes a gente vê um erro tão grande de Davi, mas também a gente erra também em pequenas coisas. Eu me lembro que uma das coisas que me travou muitos anos em relação a Deus foi um pequeno erro do meu pai. Meu pai, ele sempre teve uma postura de falar assim, não, se vira, resolva, né, o que você precisa resolver. E não conte comigo. E quando eu cresci, eu tinha aquela imagem que eu não podia contar com meu pai. E isso eu levei para Deus. E quando eu orava ou quando eu me relacionava com Deus, eu sempre me vinha na mente essa imagem. Eu não preciso contar com Deus.
Deus não vai me acudir quando eu precisar. Eu não posso contar. Então, isso é tão importante quando o pai ele passa a imagem certa de Deus para o seu filho. Reafirma, né? Depois você teve que ter uma experiência Eu com o tive, Senhor, né? sim, uma experiência Ora, com Deus. graças a Deus, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Porque Deus é gracioso tanto com os pais como com os filhos. É verdade. E é por isso que a Bíblia diz que Deus vem para converter mesmo o coração. É. Porque esses erros que os pais cometem, eles são, de fato, difíceis mesmo. E eles são sérios. Mas, sabe, eles podem ser desfeitos. Sim. Deus pode Aleluia. restaurar. Glória a Deus. Deus pode fazer muito mais É verdade. na nossa vida, porque esse é o poder de Deus. Amém. E é isso que nós estamos falando aqui, dessa promessa tão maravilhosa, né, de Malaquias, que fala que o Senhor vai vir, Ele vai restaurar. Amém. Porque eu creio que mais do que os pais, Deus quer restaurar famílias. Amém. Deus quer ter famílias que realmente estejam com o coração voltado para Ele. Aleluia. Amém. E esse é o nosso desejo e é também a nossa oração hoje. Nós vamos ainda fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar com uma palavra falando sobre pais convertidos aos seus filhos. Até daqui a pouco. Olá, eu gostaria de apresentar para você um material muito especial. Eu creio que esse material ele veio do alto, das mãos de Deus para nós. São as lições, reis e profetas da Bíblia para crianças e juvenis. Essas lições elas são baseadas nos livros da Bíblia de 1 Samuel até Malaquias, incluindo a lição de João Batista. E o princípio central que nós trabalhamos aqui é o sacerdócio de cada crente. Nós cremos que esse é um princípio de vida para todo filho de Deus. Saber que cada filho é um ministro. Nós queremos que cada criança possa conhecer essa verdade espiritual tão básica para ser um vencedor. Nessas lições, nós estamos ensinando que, assim como esses reis e profetas da Bíblia, eles também podem ser usados por Deus no seu tempo. Nós cremos que esse princípio é para toda a igreja. Eu tenho aqui comigo 2 apostilas. A de célula, que traz 30 lições com 30 ilustrações lindíssimas para que você possa ministrar nas células ou em pequenos grupos. Mas nós temos também uma apostila para cultos, que também traz as 30 lições, desde a idade de 2 até 12 anos, com passos didáticos prontos para você ministrar. Se você quer adquirir esse material, você pode adquirir através do site da Editora Videira ou das livrarias Videiras e também através da Amazon. A gente vai disponibilizar para você cada um desses materiais, ok? Tenho certeza que você e o seu rebanho de crianças será abençoado. Bem, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra a respeito do tema de hoje: pais convertidos aos filhos. Esse é um assunto tão importante, é algo tão essencial na nossa vida, que nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto. E eu gostaria de ler novamente para você o versículo que está em Malaquias 4, no versículo 5 e 6, que diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Olha, a paternidade é uma das tarefas mais difíceis que existe, mas também uma das mais nobres. Por quê? Porque ela nos fala de Deus, do relacionamento de Deus
com seus filhos. Então, é algo muito difícil. Nenhum pai consegue realmente conviver com seus filhos de uma maneira plena, a ponto de expressar a Deus. Mas uma vez que esse pai tenha uma experiência com Deus, e que ele, de fato, converte o seu coração e recebe Jesus na sua vida, Deus pode transformá-lo. Deus pode expressar a sua imagem de pai amoroso através desse pai. E aqui a Bíblia diz que Deus quer fazer isso e Ele vai fazer. Ele vai converter o coração dos pais aos seus filhos. Então, independente dos pais terem errado, Deus pode vir e consertar. E eu creio que Deus quer fazer isso, ok? Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Então, mesmo que pais errem, Deus pode vir e restaurar esse relacionamento. E eu gostaria, então, de comentar aqui com você hoje, que é pai, como que um pai pode converter o seu coração ao seu filho. Só a palavra converter já passa a ideia de que, em algum momento, houve uma ruptura. Houve um momento em que aquele relacionamento ali ele foi quebrado, em que aconteceu algo que prejudicou, que interferiu no relacionamento desse pai com esse filho. Não é? Então, converter fala de reatar, de reajustar, de consertar, de conectar de novo. Então, eu queria mencionar para você aqui 7 coisas, ok? Não sei se você vai lembrar delas, mas eu penso que você deve identificar com uma ou outra. Mas todas elas estão na Bíblia. Até porque a Bíblia ela traz relatos de pais que foram homens de Deus, mas que cometeram erros como pais. Mas que ainda assim, Deus foi fiel a muitos deles. E Deus restaurou e cumpriu a sua promessa na vida desses pais. Então, o primeiro aspecto aqui, como que você, pai, pode converter o coração aos seus filhos? Expresse interesse pela vida deles, por conflitos e por problemas. Você pode começar a fazer isso desde a infância. Então, crianças também têm problemas. Crianças, às vezes, não sabem lidar com situações ali na escola. Às vezes, uma crítica, um bullying, coisas assim. Mas, quando eu falo demonstrar interesse, é conversar com ele, mostrar que você ama, mostrar que, independente dos problemas, situações que ele está passando, você, como pai, está ali. Você não precisa fazer um discurso longo. Você pode apenas dizer, olha, filho, quando você precisar conversar, o papai está aqui, ok? Isso tudo que aconteceu, isso vai passar. Percebe? Às vezes algo simples, né? Às vezes uma demonstração de interesse, de desenvolver ali uma amizade, uma intimidade com seu filho. Mostrar que você está aberto. Fazer de conta que nada aconteceu não é o melhor. Então, mostrar interesse. A Bíblia conta a história de Davi com seus filhos. E a Bíblia fala de Absalão, que era filho do rei Davi, que ele começou a desenvolver ali um ressentimento por Davi, porque Davi não corrigia e não tratava os problemas da família ali de uma maneira correta. Então, uma das filhas de Davi, que era Tamar, ela foi abusada pelo seu outro meio-irmão, que é Aminon, que era também meio-irmão de Absalão, e Davi não fez nada, e aquela situação produziu conflitos, ressentimentos na vida de Absalão, e ele foi guardando aquilo e só tornou o problema maior. É claro que Davi errou como pai, porém Absalão também errou. Olhando aqui do ponto de vista de Davi como pai, ele deveria ter conversado, tratado do problema, mas ele não fez. Então, ele acaba sendo aqui um modelo negativo de pai, de alguém que não interfere
naquelas questões importantes, né? E a gente percebe que muitos pais hoje, às vezes, repetem esse mesmo erro. Tem pais que eles conseguem ser grandes homens de negócios, até donos de empresas, como Davi era. Tinha uma posição importante, ele era o rei de toda a nação, e ele foi um homem muito bem-sucedido, ele era um guerreiro, um conquistador, mas como pai, ele ficou a desejar. Sabe, tem pais que têm esse perfil. Ele consegue fazer grandes negócios, ele consegue ser um homem bem-sucedido, ganhar muito dinheiro, mas ele não consegue conversar com o filho a respeito de problemas triviais. Que não seja esse o seu caso. Um pai que tem um coração convertido ao filho, ele é um pai que ele é capaz conversar com seus filhos a respeito de problemas, seja na infância, na adolescência, até na fase adulta. Eu louvo a Deus porque eu vi o meu pai amadurecer. E de um homem duro, ele foi se tornando um pai presente, amigo, conselheiro, e nós crescemos juntos, com filhos e pai. E eu penso que essa é a vontade de Deus, quando Ele diz que Ele quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? E tem um outro aspecto aqui, também muito importante, além de mostrar interesse, né, por conflitos e problemas, eu acho que um pai convertido aos seus filhos, ele expressa amor pelos seus filhos. Olha, não basta amar, é importante expressar amor. E expressar amor é algo que a gente também aprende. Às vezes, quando a criança é um bebê, está ali na infância, a gente não tem dificuldade, né, de pegar no colo, de abraçar, de beijar, mas nem sempre continuamos fazendo isso à medida que os filhos crescem. Mas deveríamos aprender a expressar, ainda que seja de outras formas, ok? Mas expresse amor, fale para o seu filho o quanto ele é amado, né? Toque, faça de maneira que ele possa sentir que, de fato, ele tem ali um pai que ama, na sua maneira de tratar os seus filhos, tratar bem, respeitar. Eu acho que, às vezes, uma coisa ruim que os pais falam, mesmo quando os filhos já estão grandes, eles continuam falando e criticando os filhos, ou comentando aquelas falhas, aqueles defeitos que o filho tem. Às vezes isso acontece ali na brincadeira, ok, mas nem sempre é assim, sabe? Cuidado. Procure falar das virtudes do seu filho, em vez de falar das falhas, porque, com certeza, a forma de você falar e se referir a ele vai mostrar também o seu amor por ele, ok? Você percebe que o nosso Deus é um Deus que ama, Ele é Pai. Mas Deus não fica ressaltando os nossos defeitos. Ao contrário, a Bíblia toda é para mostrar quanto Deus nos ama. Porque Deus quer que você, como filho, se sinta amado. Faça assim também com seu filho. Fale coisas boas para que ele também possa perceber o seu amor por ele. Terceiro aspecto, invista tempo na qualidade com seus filhos, qualidade de tempo com seus filhos. Agora, deixa eu falar algo para você. Muitos pais, eles pensam que qualidade de tempo é ir para o shopping. É brincar com ele. Também, principalmente quando os filhos são pequenos, eles gostam disso. Eles se sentem amados, né? E isso é importante para ele, ter o tempo ali, ter a presença do pai. Mas qualidade de tempo também significa ensinar valores corretos, passar a sua fé, testemunhar a respeito de Deus. Então, qualidade de tempo implica também em orar pelos filhos e com os filhos. Então, acho que os pais que têm o coração convertido aos seus filhos deveriam ter um dia da semana em que ele ora com os filhos. Pelo menos um dia na semana em que ele para ler um salmo, contar uma história, compartilhar uma palavra e orar com os filhos. Isso sim é qualidade de tempo, porque isso vai ter um valor eterno na vida deles. Amém? Quarta coisa, leve uma vida séria com Deus.
E se você quer, de fato, demonstrar que você tem um coração convertido aos seus filhos, seja alguém que dê testemunho, leve uma vida séria com Deus. Mostre para os seus filhos o quanto é importante servir a Deus. Seja alguém zeloso em ir aos cultos. Seja alguém zeloso em ofertar, em dar o dízimo, em dar um bom testemunho para os seus filhos. Seja alguém que fale bem da igreja, fale bem da liderança. Não seja aquela pessoa que fale mal da liderança, que fique fofocando dentro de casa, falando mal dos líderes, dos irmãos. Não faça isso, porque esse é um mau testemunho. Sabe, eu tive o privilégio de ter pais que deram um bom testemunho dentro de casa. Meus pais, eles não falavam mal dos irmãos. Meus pais, eles não ficavam comentando os problemas da igreja dentro de casa. E os meus pais eram pastores. Então, eu cresci tendo uma imagem boa dos irmãos da igreja, ainda que eles tinham muitos problemas, muitos defeitos, mas isso foi algo bom que os meus pais me passaram, né? Eles, de fato, tinham uma vida séria com Deus. Minha mãe era uma mulher que orava, meu pai era um homem de Deus, um homem que orava, um homem correto, um homem que dava testemunho, um homem honesto, um homem que pregava e que era coerente com aquilo que ele pregava. E isso tudo foi muito bom para mim. Então, quando os pais têm uma vida séria com Deus, isso é bom. Isso mostra que o seu coração é comprometido com os seus filhos. E a Bíblia fala que deve ser assim. Né? Lá no Salmo 78 fala: aquilo que nós ouvimos e aprendemos e que nos contaram nossos pais, nós não iremos encobrir aos nossos filhos, mas nós vamos passar para a próxima geração, que é o testemunho da nossa fé, das maravilhas daquilo que Deus fez. Isso é lindo, não é? Eu acho isso muito poderoso, mas é prático também. Quinto aspecto aqui que eu quero falar para você: como que o pai pode demonstrar que tem o seu coração convertido aos seus filhos. Não leve seus filhos para o mundo. Sabe? Não reforce os valores do mundo. Não mostre que o mundo tem mais valor para você do que as coisas de Deus. Uma maneira de fazer isso é quando coloca muito a evidência no dinheiro, na prosperidade. Então, ganhar dinheiro é mais importante do que viver a vida da igreja. Então, às vezes o pai trabalha muito, mas ele não demonstra, por outro lado, o valor que tem a vida da igreja, o valor que é orar, o valor que é se relacionar com Deus. E isso passa uma ideia, uma imagem distorcida para os filhos, ok? Um exemplo disso aqui é Ló, porque Ló, ele era sobrinho de Abraão. E a Bíblia fala que quando ele se separou de Abraão, ele foi em direção à cidade de Sodoma, que é símbolo do mundo na Bíblia. E ele, então, foi armando tendas. E a cidade de Sodoma era uma cidade muito mundana, pervertida. Tanto que a Bíblia fala que Deus exerceu ali juízo, né? Aquela cidade foi destruída. Então, aquilo mostra o coração de Ló por dinheiro, uma ganância por posse, por riquezas, porque ele não confiava que Deus poderia dar. Né? Então, não siga esse modelo, ok? De alguém que leva os seus filhos para o mundo, mas seja alguém que leve os seus filhos para Deus, leve os seus filhos para a igreja, ensine os seus filhos desde pequeno a ir para os cultos. Eu posso dar o meu testemunho. Eu cresci assim, meus pais me levaram para a igreja. Então, naquela época, morávamos numa cidade interior, tinha culto a semana toda. Era 4, 5 cultos por semana. E domingo, então, era inegociável. Não tinha aniversário de família, não tinha programa da escola ou qualquer outra festa que poderia substituir o culto no domingo. Nós tínhamos que ir para o culto domingo, na escola dominical de manhã e no culto à noite.
Eu não cresci revoltada, eu não cresci traumatizada, eu não cresci tendo aversão pela igreja, ao contrário. Isso me deu um padrão de valor. Eu cresci sabendo que domingo a minha responsabilidade era de ir aos cultos. Quando eu cresci, mudei para Goiânia, ainda solteira. Primeira coisa que eu pensei, falei, eu preciso achar uma igreja para eu me congregar. Porque foi isso que eu aprendi a valorizar. E isso eu recebi dos meus pais. Sexto aspecto, em relação aos pais que têm o seu coração convertido aos seus filhos. Discipline seus filhos no temor do Senhor. A Bíblia fala que os pais devem disciplinar os seus filhos em amor. Não é com violência, não é com raiva, não é com ira. Não é naquela hora em que você está irado porque ele fez algo errado. Mas a disciplina precisa existir. Quando os filhos são menores, a disciplina deve vir ali na correção, ok? O castigo, hoje, né, por lei, é errado, né, bater nos filhos. Então, eu vou deixar aí pela sua consciência, o seu bom senso, como saber lidar com isso. Mas, de alguma maneira, os filhos devem ser disciplinados naquilo que é errado, pecaminoso. Às vezes, uma atitude de afrontar o pai, xingar o pai, ofender, gritar, bater nos pais. São coisas que os pais não devem aceitar. Isso exige correção. Agora, quando os filhos crescem, eles vão fazer as suas próprias escolhas. Você jamais vai conseguir impedir que o seu filho erre ou faça uma má escolha. Mas você pode se posicionar dizendo para ele, eu não concordo, isso está errado, isso não é a vontade de Deus. Porque quando você faz isso, você agrada a Deus. Ok? Porque você se coloca a favor da palavra de Deus e não é complacente com o erro do seu filho. A Bíblia menciona Eli, que era um sacerdote de Israel. E a Bíblia fala que Eli, ele não corrigiu os filhos. E os filhos, eles estavam servindo ali como sacerdotes também. Mas eles agiam de uma maneira errada em relação às coisas sagradas ali do templo. E Deus não gostou. Claro que Deus não gostou da maneira como os filhos procederam, mas Deus gostou muito menos da atitude de Eli, de não confrontar os seus filhos. E a Bíblia fala isso para ele, está registrado lá em 1 Samuel, que porque os seus filhos se tornaram execráveis, esta é uma palavra que diz reprovável, indignos. Então, e você não os repreendeu, você não os disciplinou, você permitiu. Então, porque ele foi passivo, permissivo, veio uma maldição. A Bíblia fala que Deus rejeitou toda a descendência de Eli para o sacerdócio. Isso é algo muito grave. Então, talvez você está pensando, peraí, mas cadê o pastor Aloísio que prega a graça? Sim, nós estamos debaixo da graça. Mas quando você não corrige os seus filhos e não ensina o que é correto do ponto de vista da palavra de Deus, você está contribuindo para que ele faça escolhas erradas e sofra consequência. Mesmo na graça, existe consequência, viu? De escolhas erradas. Então, nós precisamos disciplinar e posicionar em relação àquilo que está errado. Sétimo e último aspecto em relação à conversão do coração dos pais aos seus filhos. Ministre perdão verdadeiro ao seu filho. Eu não estou falando de você apenas perdoar ali no momento que você está orando. Eu acho que é importante, às vezes, verbalizar. Falar, olha, filho, vou te perdoar. Eu me sentia muito ofendido com o que você fez, mas eu quero dizer que eu te perdoo. Às vezes, os filhos, eles não pedem perdão para os pais. Deveriam, mas eles não pedem. E eu quero
mencionar aqui a história do filho pródigo, que está lá em Lucas 15. Ali quem errou foi o filho, não foi o pai. Mas é interessante, porque o filho foi embora, o filho aprontou, o filho queria ter distância daquele pai, o filho deixou o pai envergonhado, porque todo mundo ali na família, os vizinhos, todo mundo sabia do que ele fez. Mas aquele pai, mesmo assim, antes do filho voltar e pedir perdão, porque ele faz isso, o pai o havia perdoado. No seu coração não havia ressentimento e nem mágoa, porque ele decidiu perdoar aquele filho. E foi por causa da atitude do pai que aquele relacionamento foi restaurado. Se o pai não tivesse perdoado o filho e não aceitado ele de volta, aquela história não teria um final feliz. Mas foi porque aquele pai converteu o seu coração ao seu filho, que ele pôde ter um final feliz. E eu creio que essa é a vontade de Deus para você. Que você possa perdoar os seus filhos, que você possa converter o seu coração ao seu filho e aproveitar hoje, desfrutar da bênção de Deus para a sua casa e para a sua família, porque essa é, sim, a vontade de Deus para você. Eu gostaria de encerrar orando com você, amém? E abençoar a sua casa e os seus filhos. Pai, nesta hora eu quero orar por esse pai e também por esta mãe que está ouvindo essa ministração. Eu quero orar, Senhor Jesus, para que o Teu Espírito Santo possa agir na vida deles e convencê-los agora a respeito daquilo que tem interferido no seu relacionamento com seus filhos. Ó Deus, eu oro agora e quebro em nome de Jesus toda a cadeia de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão. Ó Deus, eu oro agora para que todo pensamento, toda palavra, todo argumento que tem sido sustentado na sua mente em relação a esse filho ou essa filha, seja agora desfeito. Eu oro agora para que haja luz nos seus corações. Eu oro para que o Espírito Santo tenha espaço para agir no coração desse pai, para converter o seu coração aos seus filhos. Que haja perdão, que haja amor, que haja, Senhor Jesus, uma disposição, ó Deus, em procurar, em reconectar com os seus filhos e que a bênção de Deus possa alcançar esse pai, esse filho e restaurar não apenas esse relacionamento, mas toda a família. Eu libero agora a bênção do Senhor no nome de Jesus. Amém. Que você possa viver um novo tempo com os seus filhos e desfrutar da bênção de Deus, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Nós vamos encerrar aqui e a gente volta na semana que vem. Até lá.